Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Hoje você vai aprender comigo a diferença entre atos administrativos, atos privados da administração pública e quando uma estatal pratica um ato administrativo ou um ato privado da administração pública. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Igor Daltro, tenho mais de 10 anos na preparação com candidatos de concursos públicos e estou aqui hoje para trabalhar um tema que é muito recorrente em prova: atos administrativos. Além de atos administrativos, eu estou falando de uma parte conceitual e de uma parte que é até interessante no seu dia a dia. A diferença entre atos administrativos e os atos privados da administração pública. E para isso, eu trago esse conteúdo aqui para vocês. Já faço um paralelo. Qual é a diferença entre os dois? Primeiro, já particularizando o nosso encontro, esse nosso momento aqui, eu queria chamar a atenção que os atos privados da administração, eles estão, em regra, lá nas estatais, no modelo de Estado empresário. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu tenho ali Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. Pois é. Essas estatais, quando atuam na iniciativa privada, porque estão atuando no domínio econômico, repito, é o Estado empresário, praticam, em regra, atos privados. Por quê? Porque Caixa Econômica e Banco do Brasil concorrem com bancos privados. Porque a Petrobras, em tese, concorre com outras empresas da área petroleira. Quando nós falamos, por exemplo, de outras estatais também, nós pensaríamos nesse exato modelo, porque é o Estado empresário, meus amigos. Então é um Estado vendendo um produto ou um serviço. Logo, ele vai praticar seus atos no mesmo cenário da iniciativa privada, submetido ao regime do direito do consumidor e do direito civil, a depender da situação. Mas preste atenção, porque quando a gente fala em ato privado da administração, que são esses atos típicos das estatais, eu estou falando em uma atuação da administração onde ela não vai vestir a armadura de ouro do Cavaleiro do Zodíaco, numa analogia bem nerd aqui para os meus amigos que gostavam também de Cavaleiro do Zodíaco nos entenderem. A administração pública, quando pratica atos privados, ela não vai estar se valendo do que nós chamamos habitualmente de poder público, ela não vai estar se valendo das prerrogativas. Vender, por exemplo, um serviço bancário, abrir uma conta na Caixa Econômica no Banco do Brasil, um financiamento, um empréstimo, ou então quando a gente fala também de você abastecer o seu carro num posto BR, por mais que agora tenha sido vendida a subsidiária BR Distribuidora, historicamente, né? Quando a gente fala de você mandar uma carta nos Correios, nós estamos falando de você contratando um serviço do Estado empresário. Então, igualdade entre as partes. Não tem diferença entre você contratar um serviço ou contratar um curso online, por exemplo, o de direito administrativo. Não tem diferença. Por quê? Porque você tem um contrato de consumo. Beleza? Agora, é diferente isso, o Estado empresário, nesse formato, nesse cenário, é diferente de um Estado que cobra impostos? É diferente de um Estado que desapropria? É diferente de um Estado que aplica multas de trânsito, que faz fiscalizações do ponto de vigilância sanitária? É claro que é diferente. Neste caso, eu tenho um Estado com cara de Estado. Eu tenho um Estado que está com armadura, que está forte, que está empoderado. Então, quando a gente fala de um Estado forte, empoderado, com a armadura de ouro do Cavaleiro do Zodíaco, que vai se mexer na velocidade da luz, a gente tem uma relação desequilibrada. Porque tem a presença do interesse público. E por ter a presença do interesse público, galera, a balança faz isso aqui, ó. De um lado, pesa muito. Por quê? Para o particular. Ele está sujeito a prerrogativas do poder público. Do outro lado, o poder público tem prerrogativas. Ele se impõe. É a presença do interesse público. O interesse público ele é supremo. E desnivela essa relação. Já quando eu tenho o Estado praticando um ato privado, a relação ela é nivelada. Por quê? Porque o Estado submete a normas de direito privado. Pô, muito maneiro, né, galera? Tá gostando desse vídeo? Se inscreve aí no canal, pessoal, dá um like no vídeo e ativa o sininho para que você possa continuar contribuindo, aliás, para que eu possa continuar contribuindo com vocês, para que você possa dar uma força, uma moral pra gente, beleza? Tudo que eu falei tá aqui, ó. O ato administrativo é praticado visando o interesse público, enquanto o ato privado é praticado visando o interesse privado, é mercantil, é de comércio, é de venda de um produto ou serviço. Logo, o ato administrativo é submetido a normas de direito público. Sempre que você ouvir isso, pensa num desnível. Pensa numa relação desequilibrada, porque tem a presença do interesse público, e ele é supremo, o interesse privado. Já no ato administrativo, no ato privado da administração, eu tenho normas de direito privado
igualdade entre as partes, ninguém se impõe sobre ninguém. Existe uma relação desigual no ato administrativo. No ato privado da administração, uma relação igualitária. Um exemplo, sanção tributária, sanção de trânsito e tantos outros exemplos. Isso de ato administrativo. De ato privado da administração, abertura de conta numa estatal. Beleza? Isso é um exemplo, mas poderia também abastecer o seu carro numa estatal que forneça esse serviço, enviar uma carta e por aí vai. Como é que isso cai em prova? Você quer saber como cai em prova? Eu trago aqui para você. Olha lá. Uma questão do CESP de 2017 disse assim, ó, com relação aos atos administrativos, julgue. A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo que a expressão ato da administração. Ele inverteu aqui, pessoal, porque, na verdade, deixa eu marcar aqui para vocês. Ato da administração, essa expressão aqui no final, essa aqui é a expressão ampla. Ato da administração são os atos que a administração pratica como um todo. Ato administrativo é uma espécie de ato da administração, que é o ato da administração onde o poder público atende ao interesse público, então ele tem prerrogativas. Já os atos de direito privado praticados pelo poder público, nós estamos diante de quê? De outra espécie de ato da administração, que é um ato que o poder público pratica sobre normas de direito privado, buscando atender a interesses de natureza privada, vendendo um produto ou serviço. Então essa questão está errada, porque ela inverteu aqui. Ó. Se eu invertesse essas duas expressões, beleza. Se eu coloco ali, ó, a expressão ato da administração, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos privados da administração, tem um sentido mais amplo que a expressão ato administrativo. Aí estaria certo. Mas do jeito que está aí, houve uma inversão. Então essa questão está errada. Agora, só para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês um último slide, rapidinho, interessante demais. Estatais, atividade econômica e atos administrativos. As estatais, em regra, elas se submetem ao mesmo regime das empresas em geral. Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, traz isso. Então são normas de direito privado. Lá fala que submete ao mesmo regime tributário, comercial, civil, beleza. Agora, existe lá nas estatais, por elas serem, estatais são empresas públicas de sociedade de economia mista, por elas serem figuras que são do Estado, por isso o nome empresas estatais, elas são submetidas a algumas normas de direito público. Por exemplo, elas são obrigadas a fazer licitação para realizar compras. Elas são obrigadas a fazer concursos públicos. Então, meus amigos, existe uma parcial aplicação das normas de direito público. Então, se eu estou falando que se aplicam normas de direito público, adivinha? As estatais, mesmo econômicas, de vez em quando realizam atos administrativos. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Parcial aplicação de normas de direito público, como concurso público, licitações, entre outros. Isto é, pratica atos administrativos. Agora, olha que interessante, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. A súmula 333 do STJ diz que cabe mandado de segurança em ato praticado em licitação promovida por estatal. Sabe por que ele diz isso? Porque o mandado de segurança ele serve para proteger o direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data que tenha sido praticado, presta atenção agora, com abuso de autoridade ou por autoridade pública de maneira ilegal. A questão, o cerne aqui é quem é a autoridade pública. E eu te digo, sabe quem é a autoridade pública, meus amigos? A autoridade pública é aquele que pratica ato administrativo, que busca atender ao interesse público, que veste a armadura, que fica forte, empoderado, se impõe, desnivela a balança, e é por isso que você tem um mandado de segurança para se proteger dessa figura, é um escudo que você tem. Então é por isso que cabe o mandado de segurança contra ato de uma estatal em licitação, porque é um ato tipicamente público, é um ato administrativo. Ato de gestão comercial, não cabe mandado de segurança. Interessante, né? Bom, eu trouxe aqui mais uma informação que esse posicionamento acaba sendo ampliado às delegatárias de serviços públicos que praticam ato administrativo. Por exemplo, uma fornecedora de energia elétrica que chega no condomínio para falar que vai cortar a luz e ela tem a prerrogativa de adentrar. Você não pode negar, tanto que quando você nega, o condomínio pode ser notificado. Logo, a delegatária de serviço público, que é uma empresa privada, mas que no exercício de função pública se encheu de força e teve a prerrogativa de entrar, você não poderia negar o acesso. Beleza, meus queridos?
Gostou desse vídeo? Então, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like no vídeo. Eu vou continuar produzindo esse conteúdo. É muito importante você dar uma força pra gente. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.